Você aí de casa, você já fez aquelas dieta bem maluca? Já? Ai, não acredito. Sério? Bem, a dieta é uma das resoluções de ano novo mais comuns. Todo mundo promete, eu quero começar esse ano com um pouquinho menos de peso, né não? Especialmente depois do período de festa, que a gente dá aquela exagerada, aquela inchadinha, onde a gente embala mesmo na comilança. Fazer uma dieta restritiva, sem acompanhamento, pode ser prejudicial à saúde. Pensando nisso, hoje a nutricionista Gabriela Silla vai falar sobre 3 dietas malucas que estão em alta. Será que você já viu alguma delas? Na internet mesmo a gente acha, será que não? Jejum intermitente, dieta cetogênica e dieta sem glúten e lactose. Já fez alguma? Será? Seja bem-vinda, Gabi. É um prazer estar aqui. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo para todos nós. Para nós. Com muita saúde, né, Amém. Gabi? Porque com isso a gente vai aonde a gente quiser. Aonde a gente quiser, exatamente. Não vou falar para você que nunca fiz. É isso. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Porque eu acho que todo mundo dá aquela espiadinha Sim. na internet. Fala assim, é só uma semaninha, só para dar uma desinchada. A gente sabe que não tá muito certo, Sim. mas todo mundo procura alguma coisa para fazer, né? Somos imediatistas, né? A gente quer o resultado para ontem. E juntamente com uma dieta que ela promove um resultado teoricamente satisfatório a curto prazo, a gente entra na onda. Embala. Não é que é errado, né? Mas muitas vezes não é a solução que a gente precisa. E não é pra você, de repente, né? Isso, Não é pra isso. aquela pessoa. Pode ter dado Justamente. certo pro coleguinha, mas pra você, de repente, não vai dar. Pode dar Justamente. muito ruim. Tem que avaliar sempre os prós e os contras, né? E colocar na balança, se eventualmente for satisfatório e até mesmo combinar com o estilo de vida, eu acho que acompanhado, sem sombra de dúvida, pode ser uma questão interessantíssima. Boa. Então vamos para as dietas. Bora. Jejum intermitente. Vamos lá. Me fale sobre ela. Temos diversos protocolos, né, Abby? A gente tem jejum de 12 em 12, a gente tem jejum de 16, de 14. O mais comum que a gente acha que o pessoal fazendo é de 16 para 8. Ou seja, a pessoa fica 16 horas em jejum e consome durante 8 horas a alimentação. Então vamos pensar, ela termina de jantar às 8 horas, ela vai para o almoço no dia seguinte. Mais ou menos assim. Tá. Então ela pula o café da manhã até a hora do almoço. O que a gente tem que avaliar nessa questão? O jejum ele não tem nenhuma restrição frente à alimentação, porque durante o período que a pessoa está se alimentando, ela pode se alimentar normalmente de qualquer opção, né, alimentar, mas que seja totalmente calculado durante o período que ela pode se alimentar. O que a gente tem que prestar atenção? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu treino de manhã e eu sou extremamente faminta. Pensa, se eu acordasse e tivesse que ir treinar em jejum, ou fosse trabalhar em jejum tendo que utilizar muito minha cabeça, atender um paciente em questão de fadiga, não ia funcionar. Então, muitas pessoas eventualmente fazem questão do café da manhã, às vezes embarcam num jejum intermitente, chegam no almoço morrendo de fome. E aí, no almoço que teoricamente teria que ser um prato saudável, vai lá e come 3, 4 desse. Acaba que não é tão interessante. Não deu bom. Não deu bom, que dá aquele rebote. Então, são fatores que a gente tem que avaliar. Gabi, posso fazer um dia de jejum e no outro dia normal, voltar na minha rotina? Aí que tá, não podemos. A gente tem que emendar pelo menos, pelo 4 a 5 dias de protocolo de 16/8 ou 14, enfim. A gente tem que seguir, porque para o nosso corpo entrar em cetose, que é o que a gente vai falar na cetogênica, a gente precisa de um tempo estipulado, pelo menos 4 a 5 dias. Porque senão o corpo fica doido. Ele não vai entender. Ele não entende, ele pensa que você realmente está passando fome. Aí o que ele faz? Ao invés de queimar, ele te poupa. Ele fala assim, eu não sei se ela está passando fome ou se ela precisa salvar isso. Vou segurar esse negócio aqui. Justamente. Aí não é uma estratégia que é tão interessante. Por isso que, hoje eu vou fazer para ver como é que dá. Não podemos. Tem que ser bem certeiro, tem que ter uma estratégia, tem que saber direitinho o que vai comer nos intervalos certinho, para que isso seja interessante a longo prazo. Boa. Essa coisa do jejum, por exemplo, quando eu treino bem cedinho, eu vou pro treino, eu acordo 5h30. Não consigo comer, porque daí eu prefiro dormir 20 minutos a mais. Comer, tudo bem. E eu gosto de treinar em jejum. Sim. Mas na sequência eu preciso comer. É isso. Porque senão dá aquela tremedeira, né? E eu tive uma época com a labirintite, eu tomava muito chá, só piorava. Então. Porque daí eu falei, opa, esse jejum não tá dando certo. Então a gente precisa entender como é que o nosso corpo funciona, Com né? certeza. Nem que se você eventualmente não fizer o jejum pela manhã, podemos trocar, então eu consumo até, 3, 4 horas da tarde, vou direto, tomo café da manhã. É uma opção também, mas isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ver se é viável. Imagina a pessoa, eventualmente, ela estuda de noite. Poxa, ela não vai conseguir, não vai ter energia para raciocinar. Boa. Então, de fato, a gente
tem que realmente colocar os pés no chão e pensar se é interessante ou não para cada tipo de pessoa. Eu vou considerar que o jejum ele é mais um lifestyle, assim, sabe? Não é a gente que escolhe ele que nos escolhe. Entendo. Se a gente não faz questão do café, se combina com a nossa rotina, eu acho que ele vale. É uma boa estratégia. Pensando só o que vai comer depois. Justamente. Né? E o próximo? Vamos a cetogênica, o que ela é? Isso aí, né? As pessoas não conseguem diferenciar a cetogênica do low carb. Então, pensar que a cetogênica ela é um passinho à frente, ela é um pouquinho pior, mais difícil, mais restritiva do que a própria low carb, tá? Porque a cetogênica, esse termo, ele vem de cetose. O que isso é no nosso corpo? O nosso corpo, ao invés de utilizar outras fontes de energia para queima, ele usa a nossa gordura. Sabe quando a gente fica muito tempo sem comer, que a gente fica com aquele hálito forte? Sei, é boca seca. Isso se chama corpos cetônicos. É o nosso corpo utilizando essa gordura e os corpos cetônicos como fator de energia. É esse ponto, né? Só que, claro, não é pra gente ficar em jejum, mas a gente tem que induzir isso através da alimentação. E como a gente faz isso? Abi, sem brincadeira, é praticamente quase zero carboidrato nenhum. Então, frutas, a gente tem que sempre ponderar que tipo de grão que a gente pode colocar, porque eventualmente alguns têm uma quantidade um pouquinho maior. Então, assim, se eu tivesse que te categorizar, é uma das dietas mais difíceis que a gente tem. A mais restritiva. Tem um impacto interessante, sem sombra de dúvida, principalmente para aquela pessoa que eventualmente está tendo uma resistência à insulina. Você entra com uma dieta assim, 15 dias, sob orientação, tem um efeito muito legal para a diminuição dessa glicose, né, nessa resistência à insulina, eu acho interessante, mas obviamente calculado. Porque, vou consumir só proteína. A gente tem os frios aí no mercado, só que não são uma estratégia tão limpa pelo consumo. Acaba que você vai consumir mais gordura e proteína, mas você não tem qualidade nutricional. Então você fica meio restrito a um certo grupo alimentar e não tem qualidade em cima disso. E não vale tão a pena, né? Não vale tão a pena. Em questão de resultado, maravilhoso. Em questão de alteração biológica, bioquímica, eu acho que é interessante também, devido a algumas alterações, né? Isso também, assim como o jejum intermitente, não é para todo mundo. Boa. E a outra que a gente tem sem glúten, sem lactose, porque daí as pessoas falam, eu tô intolerante, eu comi, pesou, acho que eu vou tirar de vez. Isso. Também, e vamos pensar que as pessoas utilizam isso como se fosse uma dieta, né? A gente chama isso de dieta do Mediterrâneo, que tira glúten e lactose, que a gente acaba falando. Vamos pensar que o glúten e lactose, eles são um pouquinho intolerantes, né? A gente tem uma dificuldade um pouco grande para conseguir fazer a digestão desses grupos, né? Mas a gente não pode também deixar isso de uma forma totalmente abrupta, porque não são todas as pessoas que têm uma intolerância, né? A gente fala em intolerância frente ao carboidrato desses alimentos. Então, o glúten, ele é uma proteína, mas a lactose é um carboidrato, tá? Tirei o leite, estou consumindo leite sem lactose. Ajuda? Também não ajuda, porque ele vai ter lactose. O que está acontecendo nesse produto? A gente está acrescentando a enzima dentro. Então, a gente está conseguindo fazer digestão de qualquer jeito. Isso é muito viável para quê? Para quem tem alteração. Doenças autoimunes do tipo psoríase, né, artrite reumatoide. Tem uma aplicação muito interessante, né? Para pessoas que realmente têm alteração na digestão desses alimentos, a gente tirando tem uma melhora muito grande. Vamos pensar, senti aquele estufamento depois que comi um pão, já corri logo para o banheiro. Isso é uma alteração metabólica. Então, de fato, a gente tem que fazer a retirada desses alimentos. Mas também não é generalizar de qualquer forma. A gente vai sempre colocando, sentiu alguma alteração, a gente tira e avalia. Coloquei um copo de leite, senti estufamento, a gente tira. Mas com iogurte, às vezes, a pessoa não tem esse estufamento, às vezes é para algum alimento específico. Então, claro, a retirada desses alimentos é interessante, mas se você consegue avaliar sinais e sintomas para eles, né? De um grupo restrito que tem alguma alteração. Aí tem uma aplicação interessante. Boa. E ali do lado a gente tem alguns alimentos que às vezes a gente acha que não pode. Sim. Mas eles, sabendo o equilíbrio, a gente pode, Com isso? Com certeza. Gosto muito de todos aqui. Eu acredito que se realmente a pessoa ela não tem alguma alteração metabólica significativa, eu colocaria para quase todos os grupos. Mesmo uma pessoa que eventualmente quer uma perda de peso ou não. Esses são os alimentos que a gente crucifica, né? A gente fala assim, eles engordam. Mas não é. A gente tem que pensar na dieta como um contexto geral. Eles engordam, depende de como que você coloca e o quanto que você coloca. Isso para qualquer grupo alimentar.
né? Poxa, eu vou tirar o pão, mas eventualmente um pão ele é um excelente pré-treino que vem para quem vai treinar. Eventualmente a gente coloca com queijo, né? Os carboidratos são totalmente, né, vilões nessa história, mas não, eles nos fornecem energia, né, significativa durante o dia para pensar, para cognição, para até mesmo o nosso próprio descanso. Então, tirar todos esses alimentos de maneira própria, vou tirar por conta. A gente também não indica, porque de fato, às vezes você vai tirar um alimento, mas vai colocar outro 3, 4, 5 vezes mais e acaba que não compensa, né, no final das contas. E falta energia, né, Gabi? E falta energia. A gente tem que avaliar. Cada pessoa ela é única. Nesse próprio organismo, a gente é único. A gente responde cada um de um jeito. Eu acho que a Covid veio para mostrar isso, né, que cada um responde de um jeito. Para alimentação é a mesma coisa. Para imunidade, para realmente para perda de peso. Às vezes um perde mais rápido. Vou fazer da minha amiga, mas não é. Às vezes a sua amiga ela trabalha de pé o dia inteiro, você trabalha sentada. A gente tem que explicar isso para o paciente, né? Não é um grupo alimentar que ele é responsável por te engordar ou te emagrecer. É mais um contexto geral em como que ele está aplicado dentro da sua alimentação. Assim como as dietas, né? A gente também não fala isso que é uma coisa ruim, mas beleza, vou fazer com você, a gente vai fazer uma semana de jejum. Depois a gente vai e coloca um outro plano, a gente vai alternando, porque às vezes você não vai se dar bem com alguma dieta, mesmo eventualmente, às vezes você não se dá bem com o pão mesmo, e tudo bem, né? E a gente vai ter que sempre testando algumas outras estratégias, né? Não é simplesmente só tirar um grupo alimentar ou fazer uma dieta maluca, cortar alimentos por conta. É a gente avaliar todo um contexto. Lembrando sempre que não adianta a gente fazer isso por uma semana, um mês e depois a gente... É isso, né? Que nem a gente estava vendo, cada passo de uma vez. Pequenas melhoras todos os dias. A gente com certeza chega lá. E eu acho que é bem essa coisa, viu, Gabi? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero perder num mês 5 quilos. Mas eu fiquei o ano inteiro comendo todo dia um pouquinho errado. Sim. Como é que eu quero perder isso em 30 dias, né? A gente é imediatista, de fato. Muito. De fato, mas dá para perder, né? É que, claro, fazer de uma forma saudável, a gente não recupera. A gente realmente perde e deixa lá atrás. O problema é quando a gente faz isso de uma forma maluca, a gente perde e depois vai achando no meio do caminho. Vai achando no caminho. É isso mesmo. Boa. É isso mesmo. Gabi é maravilhosa, né? A gente já te espera na próxima, Combinado. Tá? Estarei aqui. Estarei aqui. Você de casa, aproveita, segue a Gabi na internet, faz pergunta pra ela, tá? Aproveita, ó, @Nutricila com 2 L's e também tem nutricila.com.br. É isso. Beijo. Beijo pra você. Obrigada.